Olá, queridos leitores! Vamos juntos ler Agatha Christie? O livro escolhido é Morte nas Nuvens, edição da LPM Pocket. Curta e compartilhe para que mais pessoas possam ler com a gente essa autora incrível. Aproveite e já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder a continuação da história. Vamos lá? Capítulo 22 Jane troca de emprego. Parte 1. Na noite seguinte ao incidente da chantagem, Norman Gale, Jane e Poirot se encontraram para jantar. Norman ficou aliviado ao saber que seus serviços na pele do Sr. Robson não eram mais necessários. Está morto e enterrado, o nosso eficiente Sr. Robson, comunicou Poirot. Ergueu a taça. Vamos brindar à memória dele. Que descanse em paz, disse Norman com uma risada. Deu tudo certo? Quis saber Jane, dirigindo-se a Poirot. Ele sorriu para ela. Descobriu o que eu queria saber. Ela estava envolvida com Gisele? Sim. Isso ficou bem claro na conversa que tive com ela, concordou Norman. Sem dúvida, disse Poirot. Mas eu queria um relato completo e detalhado. E conseguiu? Consegui. Os dois o fitaram com olhos indagadores. Mas Poirot, com jeitinho provocador, começou a debater a relação entre vida profissional e pessoal. Não existem tantos peixes fora d'água como a gente imagina. A maioria das pessoas, embora diga o contrário, escolhe as ocupações que secretamente deseja exercer. Um sujeito que trabalha no escritório pode dizer: eu gostaria de ser explorador, passar aperto em países longínquos. Mas depois a gente descobre que ele gosta mesmo é de ler obras ficcionais sobre o assunto. Prefere a segurança e o limitado conforto de um banquinho de escritório. Por esse raciocínio, disse Jane, o meu desejo de viajar ao exterior não é genuíno. Lidar com cabeleireiras femininas é minha vocação real. Ora, isso não é verdade. Poirot sorriu para ela. A senhorita ainda é nova. É até natural que não tenha se encontrado, mas quando se acomodar, é porque encontrou a vida que prefere. E vamos supor que eu prefira enriquecer. Ah, isso não é assim tão fácil. Não concordo, observou Gale. Sou dentista por acaso, não por escolha. Meu tio dentista queria que eu seguisse os passos dele, mas eu ansiava por aventuras e viagens mundo afora. Larguei a odontologia e fui para a África do Sul cuidar de uma fazenda. Mas não deu certo. Faltou-me a experiência necessária. Daí eu fui obrigado a aceitar a oferta do meu velho tio. Voltei e entrei como sócio na clínica dele. E agora penso em abandonar a odontologia outra vez e se mandar para o Canadá. Isso que eu chamo de complexo imperialista. Desta vez vou ser forçado a fazê-lo. Ah, mas é inacreditável a frequência com que as circunstâncias forçam uma pessoa a fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Nada me força a viajar, comentou Jane tristonha. É uma pena, pois eu gostaria muito. Eh bien, pois eu lhe dou uma oportunidade aqui e agora. Semana que vem vou a Paris. Se quiser, a senhorita pode assumir a função de minha secretária. Posso lhe oferecer um bom salário. Jane balançou a cabeça. Não me convém largar o salão do Anthony. É um bom emprego. E o que ofereço também é. Sim, mas é apenas temporário. Depois eu lhe consigo um reposicionamento em outro salão. Obrigada, mas acho melhor não trocar o certo pelo duvidoso. Poirot a fitou e abriu um sorriso enigmático. 3 dias mais tarde, o telefone dele tocou. Monsieur Poirot, disse Jane. Aquela oferta de emprego continua valendo? Mas claro, embarco a Paris na segunda. O senhor fala sério? Posso ir junto? Sim, mas o que aconteceu para que mudasse de ideia? Tive uma briga com o Anthony. Para ser sincera, perdi as estribeiras com uma cliente. Ela é uma absoluta... Bem, pelo telefone não posso falar exatamente o que ela é. Fiquei nervosa e perdi a paciência. Falei com todas as letras o que eu pensava dela. Ah, o pensar dos grandiosos e amplos cenários. Como é que é? Quis dizer que a senhorita devia estar com a cabeça em outro lugar.
Não a cabeça, mas a língua. Dei com ela nos dentes. Degustei a cena. Os olhos dela ficaram tão esbugalhados quanto os daquele insuportável pequinês que ela sempre traz. Pareciam que iam saltar das órbitas. Mas aqui estou, no olho da rua, como se diz. Sei que deveria procurar um novo emprego, mas antes quero ir a Paris com o senhor. Ótimo, combinado então. Durante a viagem, eu dou as instruções. Poirot e a nova secretária não viajaram de avião, o que deixou Jane secretamente agradecida. A desagradável experiência do último voo havia tirado sua coragem. Não queria se lembrar daquele vulto bambo vestindo preto desbotado. No trajeto entre Calais e Paris, tiveram a cabina do trem só para eles, e Poirot deu a Jane uma ideia de seus planos. Tenho várias visitas a fazer em Paris. Primeiro, o advogado, Maître Dupont. Depois, Monsieur Fournier da Surrete, sujeito quietão, mas inteligente. Por fim, Monsieur Dupont père e Monsieur Dupont filho. É o seguinte, Mademoiselle Jane, eu me encarrego do pai e deixo o filho por sua conta. A senhorita é muito sensual e atraente. Imagino que Monsieur Dupont vai lembrar o dia em que a conheceu no inquérito. Já nos encontramos outra vez depois disso, contou Jane corando ligeiramente. É mesmo? E como foi isso? Jane, corando um pouco mais, descreveu o encontro casual na Corner House. Magnífico! Melhor impossível! Acertei em cheio em convidá-la para me acompanhar em Paris. Agora me escute com atenção, Mademoiselle Jane. De preferência, não mencione o caso Giselle, mas não evite o assunto se Jean Dupont tocar nele. Talvez seja uma boa ideia se, sem falar abertamente, a senhorita insinuasse que Lady Horbury é suspeita do crime. O motivo de minha vinda a Paris, a senhorita pode explicar. É conversar com Monsieur Fournier e, em especial, investigar quaisquer negócios que Lady Horbury possa ter tido com a vítima. Coitada da Lady Horbury, o senhor a está usando como pretexto. Ela não faz o tipo que eu admiro. Eh bien, assim ao menos ela vai servir para alguma coisa. Jane vacilou por um instante e disse: Não suspeita que o jovem Monsieur Dupont tenha cometido o crime, suspeita? Não, só quero obter informações, respondeu fitando-a de modo incisivo. Sente atração por esse jovem? Il est le sex appeal? Jane caiu na risada ao ouvir a expressão. Não, eu não descreveria assim. Ele é muito simples, mas uma simpatia. Então é assim que a senhorita o descreve? Muito simples? Ele é simples. Acho que é por levar a vida longe da civilização, desapegado das coisas mundanas. Verdade, concordou Poirot. Por exemplo, ele não está envolvido com problemas dentários. Não teve a desilusão de ver uma pessoa famosa trêmula de medo na cadeira do dentista. Jane riu. Acho que Norma ainda não teve famosos como pacientes. Teria sido um desperdício, já que ele está indo para o Canadá. Agora fala na Nova Zelândia. Acha que eu vou gostar mais do clima. Em todo caso, ele é patriótico. Só escolhe países do Império Britânico. Torço, confessou Jane, para que não seja necessário. Espetou em Poirot um olhar ansioso. Em outras palavras, aposto as suas fichas no tio Poirot? Ora, vou fazer o que estiver ao meu alcance, isso eu lhe prometo. Mas no fundo, Mademoiselle, algo me diz que falta um personagem subir ao palco. Um papel ainda não encenado. Balançou a cabeça, a testa franzida. Existe, Mademoiselle, um fator desconhecido neste caso. Tudo aponta para isso. Parte 2. 2 dias após a chegada a Paris, Monsieur Poirot jantou com a secretária num restaurante intimista. Os 2 Dupont, pai e filho, foram convidados. Jane achou o velho Monsieur Dupont tão encantador quanto o filho, mas teve pouca chance de conversar com ele. Desde o começo, Poirot monopolizou a atenção dele. Por sua vez, Jane confirmou a impressão que tivera em Londres. Jean era muito acessível e simpático.
Sua personalidade envolvente e juvenil a deixou fascinada outra vez. Ele tinha um coração muito singelo e bondoso. Não obstante, mesmo enquanto ria e falava com Jean, ela mantinha os ouvidos aguçados para captar fragmentos da conversa dos dois homens mais velhos. Ficou se perguntando qual seria ao certo a informação que Poirot desejava. Até onde conseguiu ouvir, o rumo da conversa passou ao largo do assassinato. Poirot habilmente incentivava o interlocutor a falar sobre questões arqueológicas. O detetive mostrou um interesse ao mesmo tempo genuíno e profundo nas pesquisas arqueológicas em andamento na Pérsia. Monsieur Dupont não escondia o fato de estar se divertindo bastante. Era raro encontrar ouvinte tão perspicaz e incentivador. Não ficou bem claro quem sugeriu que os dois jovens fossem ao cinema, mas depois que eles saíram, Poirot puxou a cadeira para mais perto da mesa. Parecia pronto a tornar ainda mais prático o seu interesse em pesquisas arqueológicas. Entendo, ponderou. Naturalmente existe grande preocupação para angariar patrocínio nesses dias de aperto financeiro. O senhor aceita doações particulares? Monsieur Dupont achou graça. Meu amigo, na verdade, imploramos por doações, mas a maior parte da humanidade não se interessa por nosso tipo de escavação. Patrocinadores exigem resultados espetaculares. Acima de tudo, apreciam ouro, grandes quantidades de ouro. É incrível o baixo interesse que o cidadão comum tem por cerâmica. Cerâmica? Toda a aventura humana pode ser expressa em termos de cerâmica. O modelo, a textura. Monsieur Dupont empolgou-se. Suplicou a Poirot que não perdesse seu tempo com as ilusórias publicações de B, os equívocos criminosos nas datações de L, sem falar nas estratificações desalentadoramente anticientíficas de G. Poirot prometeu solenemente não perder tempo com as publicações dessas ilustres figuras. Em seguida falou. Por acaso, uma doação de 500 libras seria... Monsieur Dupont quase caiu duro de tanta emoção. O senhor está oferecendo uma oferta para mim, para auxiliar nossas pesquisas, mas isso é magnífico, é estupendo. Nunca recebemos uma doação particular tão relevante assim. Poirot tossiu. Eu aceitaria um favorzinho. Ah, sim, um souvenir, algumas amostrinhas de cerâmica. Não, o senhor me entendeu mal. Apressou-se a dizer Poirot antes que Monsieur Dupont se empolgasse outra vez com assuntos cerâmicos. É a minha secretária, aquela fascinante mocinha que jantou conosco hoje à noite. Poderia acompanhá-los na expedição? Por um instante, Monsieur Dupont pareceu um tanto surpreso. Bem, disse cofiando o bigode. Acho que podemos providenciar isso. Vou ter que consultar meu filho. Meu sobrinho vai nos acompanhar com a esposa. A intenção era formar um grupo em família, mas vou ter uma palavrinha com Jean. Mademoiselle Gray tem paixão por cerâmica. As coisas do passado exercem nela um fabuloso interesse. Participar de uma escavação é o sonho da vida dela. Também costura meias e prega botões com admirável perícia. Talento utilíssimo. Não é mesmo? E o senhor me contava sobre a cerâmica de Susa? Monsieur Dupont voltou a desfiar um alegre monólogo com suas teorias muito particulares sobre Susa I e Susa II. Poirot voltou ao hotel e encontrou Jane dando boa noite a Jean Dupont no saguão. Enquanto subiam pelo elevador, Poirot comentou. Conseguiu um emprego muito interessante para a senhorita. Acompanhar os Dupont em sua escavação na Pérsia durante a primavera. Jane o fitou boquiaberta. O senhor está doido? Quando a oferta lhe for feita, a senhorita vai aceitá-la com efusivas demonstrações de prazer. Não vou para a Pérsia de jeito nenhum. Vou estar em Muswell Hill ou na Nova Zelândia, com Norma. Poirot a mirou com os olhos sorridentes e afáveis. Minha filha, ponderou, até março chegar falta um bom tempo. Expressar prazer não é o mesmo que sair comprando a passagem.
Da mesma forma, prometi fazer uma atuação, mas ainda não assinei o cheque. A propósito, amanhã de manhã eu tenho que lhe providenciar um manual sobre cerâmica pré-histórica do Oriente Próximo. Contei que a senhorita é apaixonada pelo assunto. Jane suspirou. Ser sua secretária não é fácil, hein? Algo mais? Sim. Comentei que a senhorita é uma exímia pregadora de botões e servidora de meias. Tenho que fazer uma demonstração disso amanhã também? Quanto a esse detalhe, disse Poirot, talvez fosse melhor eles acreditarem na minha palavra. E então, o que acharam do capítulo? Quais as suas teorias sobre o caso? Curiosos para a reta final? Se gostou, deixe seu like e compartilhe para mais pessoas. E não perca o próximo capítulo. Até mais!